Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos. Boa noite para vocês que estão aqui nos assistindo no Brasil e konnichiwa para vocês que estiverem aí no Japão. Bom dia, né, para vocês. E já estamos começando aqui a nossa entrevista de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com a nossa querida irmã Romilda Martins. Boa Dá um oi para todo noite, mundo. Pri. Boa noite, todo mundo. Como vocês estão nesse dia lindo, maravilhoso? Olha eu aqui, nervosa. Glória a Deus. Amém. Só um momentinho, vamos aqui conectar. Ok, certinho. Bom, vamos começar aqui a nossa. Amém. A paz do Senhor, Pastor Edson. Glória a Deus que o Senhor está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Pastora Akira, paz do Senhor, ali do Japão. Glória a Deus. Bom dia para vocês. Que bênção. Glória a Deus. Nós já vamos aqui para a nossa primeira pergunta, né, que nós temos preparado, mas você que de repente tiver aí alguma curiosidade sobre a profissão que nós estaremos falando hoje, né, que é técnico de enfermagem, né, Técnico Romilda? de enfermagem. Que legal. Há quase 30 anos. Quase 30 anos. Nossa, faz tempo, hein? É quase minha vida toda. Glória a Faz Deus, que tempo. legal. Aí você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários, que daí a gente vai estar fazendo para a Romilda e ela vai estar respondendo aí você, tá bom? Então, vamos aqui. Nós temos já a nossa primeira pergunta, Romilda. Primeiramente, conte-nos um pouco sobre você, né? Sua trajetória até a escolha da sua profissão como técnico de enfermagem. Bom, como todo mundo sabe, né? Meu nome é Romilda. Tenho 48 anos e quando eu terminei o colegial, isso, né? Há um tempinho, estava com muita dificuldade de arranjar emprego porque não tinha experiência, né? A minha tia, tem uma tia minha que já trabalha na área da saúde. Ela falou para o meu pai, coloca ela para trabalhar no hospital. Então meu pai falou assim, vai lá e faz o curso. Ninguém me perguntou se eu gostava de sangue ou de vômito, né? Aí eu, como uma filha obediente, fiz o curso. Eu tinha 17 anos 17 anos. quando meu Olha primeiro só. estágio, eu tinha 17 anos. Comecei a trabalhar no hospital com 18 anos, né? E sempre trabalhei em 2 hospitais, né? Então, de lá para cá, muita coisa rolou. Mas a minha entrada na área da saúde foi praticamente assim, né? Eu fui Sim, descobrir com o tempo que eu gosto de cuidar de pessoas, né? legal. Mas assim, eu não tinha aqui aquela coisa, né, de coração, né? Meus planos eram outros, né? Não era entrar na área da saúde, né? Então foi bem assim, vai e É faz. interessante porque, assim, você já está há quase 30 anos, né, nessa profissão, mas que nem você falou, de início não foi assim algo que você planejou, que você desejou, né, que você sonhou desde criança ali. Foi praticamente ali meio, como que foi? Foi a questão de conduzir, né? Eu acho que assim, os nossos pais, eles sabem o que às vezes que é melhor para os filhos, né? Verdade. Naquele momento, o meu pai viu ali, né, uma possibilidade de uma carreira que eu não estava enxergando, né? Então, até agradeço meu papai, não sei se ele está Amém. assistindo, que ele falou assim, nem me perguntou, porque às vezes adolescente, né? Quando eu comecei a fazer o curso, eu tinha 17 anos. Você tem muita coisa, você não sabe direito o que você quer fazer. E você precisa dar o primeiro passo, né? Então, Sim. acho que os pais têm essa visão de enxergar melhor. E o meu pai, graças a Deus, junto com a minha mãe, conseguiu enxergar, né? Que no hospital, minha tia falava assim, olha, no hospital ela não vai ficar sem emprego. E realmente, nunca fiquei sem emprego. Glória a Deus. E além do que eles conhecem você como pessoa, né? Sua personalidade. Com certeza eles sabiam dos desafios e que você, de alguma forma, saberia lidar com eles.
né? Conseguiria lidar ali com sangue. Com sangue eu sempre lidei bem. Agora, sabe uma coisa que eu não me dou bem? Com vômito. Não consegui. Nesses 30 anos, eu não consigo, né? Mas é uma coisa interessante, porque às vezes nós achamos que nós precisamos dar conta de tudo numa profissão. E às vezes não é isso, né? Eu não dou conta, né? Se é uma questão de urgência, eu até vou no instinto da questão do socorro. Mas eu mesma eu não consigo, né, ajudar ninguém vomitando, porque eu vomito primeiro. Eita. Nem os meus filhos. Toda vez que eles têm aquela questão da ânsia de vômito, eles chamam o quê? O pai deles, né? Então, Entendi. é uma coisa que eu não me dou bem, né? Mas mesmo assim, sempre trabalhei em UTI infantil. E criança, o que mais faz? É Vomita. verdade, vomitar. É verdade. Né? Mas que bênção. É. Na verdade, já fica aí, então, uma dica, né? Um grande princípio que nós aprendemos aí nessa escolha, que na verdade foi você permitir que os seus pais, né, te orientassem, você dar ouvido ao conselho deles. Exatamente. E isso trouxe sucesso na sua carreira profissional, né? Tanto que graças já está a Deus. aí um bom tempo. Preste a aposentar já. Já tô Que velhinha. bênção. Glória a Deus. Legal. Bom, então vamos para a nossa segunda pergunta aqui. E quais que são, apesar que você já citou alguns, né, do vômito, mas fora esse, tem mais alguns problemas mais comuns dentro da sua profissão e como que você costuma lidar com eles? O vômito não é nenhum problema, né? É uma questão minha mesmo, né? De não ter muito estômago para isso. Mas a profissão em si, ela carrega uma carga muito grande de sofrimento, né? É sofrimento das outras pessoas. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei em UTI. E UTI, assim, infelizmente, tem uma grande perda, né? Tem casos que realmente não tem como não ir para a questão da morte. E a questão da morte, né, é muito sofrimento. Então, chega um certo ponto que aquilo fica muito difícil, né? Para as pessoas que trabalham com aquilo, né? Eu já tive um plantão que nós tivemos 5 paradas cardíacas assim no mesmo plantão de 12 horas. Então, Uau. assim, perdemos 2, 3, graças a Deus que ficou. Então, essa questão de sofrimento, às vezes, é difícil, né? E nós temos que cuidar disso, né? A gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso coração. E uma das coisas que eu sempre fiz, né? Eu falo muito, né? Então, eu sempre gostei de falar muito. E eu sempre chorei. Toda vez que eu tive necessidade, que eu vi uma criança que eu sentia vontade de chorar, logicamente eu não chorava na frente dos pais, mas eu me retirava e eu me permitia ter aquele momento de sofrimento, né? Eu sempre falo, eu sempre evitei trazer sofrimento para minha casa. Eu sempre me permiti a chorar, né? Procurava um local isolado e ali eu chorava aquele momento triste que eu estava passando, né? Sim. Porque tem momentos que é triste, né? Tem momentos que é muito triste. Com certeza. E isso é o mais difícil da profissão, né? Com os anos fica muito difícil. Muitas vezes, não sei se você já ouviu falar, que fala que o pessoal da enfermagem é todo mundo frio. O pessoal é frio. Sim. Né? Mas às vezes não é isso, né? Às vezes é uma segurança, porque se você não criar alguma barreira, você não consegue trabalhar, né? Mesmo com dor, eu tenho que te fazer um procedimento. Então, eu tenho que entender, alguém tem que pensar nesse momento. Você está com dor, eu preciso fazer aquilo, mesmo com dor, né? Então, eu não posso me deixar que a sua dor não permita eu fazer o meu trabalho. Então, a gente tem que ser um pouco mais firme nisso, né? Sim. Então, às vezes as pessoas falam assim, o pessoal da saúde é tudo frio. Não, que é preciso fazer aquele momento, né? Então, acho que tem vários pontos muito difíceis da profissão, mas acho que esse é um que nós temos que trabalhar muito, porque senão nós ficamos doentes mentalmente, né? E espiritualmente também, né? Entendi. Amém. Muitas tragédias, né, que você vê. E eu lembro que você até já comentou sobre como que, às vezes, as pessoas entram em desespero e têm dificuldade até mesmo de lidar, né, com as emoções, que nem você falou.
E é interessante isso que você falou, porque, na verdade, a gente vê que o Senhor ele nos ensina também a sermos honestos conosco mesmo, né? A gente tem que permitir que essas emoções, que até mesmo nas nossas emoções, nós sejamos sinceros, né? E a melhor forma, na verdade, de nós expressarmos as nossas emoções, principalmente nos momentos de dores, momentos de perda, momentos de tragédias, é aos pés do Senhor. É verdade, Né? é Por isso que eu verdade. acho que o cristão, ele tem essa graça de Deus, ele recebe do Senhor essa graça, esse consolo, né? De uma forma assim gloriosa, É de uma forma verdade. gloriosa mesmo. Creio que você já deve ter recebido muito consolo do Senhor, Ah, já, né? já. Muito do Senhor ali enxugar suas lágrimas. Oi, muitos, viu? Muitos mesmo, né? Eu me lembro que um momento assim muito triste, né? E que Deus aconteceu bem isso que você estava falando. Assim que eu tive o Bruno tinha acho que um ano e pouco, eu voltei a trabalhar em um hospital, eu fiquei um tempo fora do hospital, mas logo depois eu voltei. E logo assim, nas primeiras semanas que eu voltei a trabalhar, chegou na UTI um menininho e era igualzinho o Bruno, neguinho, lindo, ai, parecia o meu filho lá. E ele chegou muito mal, estava entubado, coisa e tal, mas ele teve uma melhora, né? E eu fiquei com aquele menino no dia anterior, no plantão anterior. E assim, ele estava bem, foi extubado, né? Ele estava respirando por máquina, e tirou o tubo, né? Ele já estava respirando sozinho, coisa e tal. E aí eu fui embora para minha casa já com plano. Ah, chegar lá, eu vou amanhã, né, no caso, né? Eu vou dar um banho nele, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Assim que eu cheguei, a médica estava passando o plantão e falou assim: "Olha, tá morrendo e eu não sei o que fazer". Naquele momento, eu achei que eu não ia conseguir trabalhar, porque eu olhava aquele menino e eu via o meu filho. Meu Deus. E aí eu falei assim, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir. Mas é uma coisa como você fala, né? Deus trabalha nas nossas vidas, assim, dá uma força. Porque eu fui lá, chorei, tudo que eu tinha que chorar. E veio uma força que eu não sei te explicar. Quer dizer, veio de Deus, né? Sim. Como você falou que... E assim, graças a Deus, consegui trabalhar, consegui voltar ao meu trabalho, né? Porque eu fiquei um ano fora do hospital, né? Na época que o Bruno era pequeno. Meu bebê de 24 anos. Tá assistindo, será? Acho que ele é meu bebezinho, né? Ele era pequeno. Mas graças a Deus eu consegui, né? Naquele momento, Deus me fortaleceu e eu tive outros casos, mas assim, graças a Deus eu consegui voltar a trabalhar e tudo ocorreu tranquilamente. Amém. Glória a Deus. E, Romilda, no meio desse seu trabalho aí, falando de tragédias, de perdas e tudo mais, você já chegou a presenciar algum milagre de Deus nos hospitais? Menina, olha, já presenciei. Eu me lembro quando eu trabalhava no Campo Limpo, tinha uma bebezinha lá que ela não conseguia sobreviver sem oxigênio, né? Ela vivia com oxigênio 100%. O pulmão dela não fazia trocas gasosas, né? E aí ela foi transferida para outro hospital, coisa e tal. Ela estava meio que na UTI, meio até o infelizmente, assim, morrer, né? E aí ela foi transferida para outro hospital, a gente acabou perdendo o contato dela. Só que a família morava perto do hospital. Aí teve um dia que eu estava vindo embora, né? Estava saindo do plantão, vindo embora, eu encontrei com o pai. O pai me reconheceu, né? Porque é tantos pais que você não lembra. Você Sim. lembra das crianças, mas os pais, assim, você acaba não reconhecendo. O pai me reconheceu, né? E ele me parou, né? Me cumprimentou, e eu, não, de onde que é, né? Aí ele falou assim, eu sou o pai da Jéssica. Quando ele falou Jéssica, eu falei assim, ai, meu pai morreu. É. Eu falei assim, a Jéssica, é. E você, como tá? Nossa, tá super bem, tá em casa, tá na escola. Eu falei, você tá na escola? Ai, glória Olha, a o Deus. pai era Ele falando. evangélico, né? Olha, Ele falando assim: olha, Deus fez um milagre na vida da minha filha tá na escola, tá em casa, olha, tá super bem. Eu falei assim: meu Deus, eu fiquei assim, e Jesus você que tinha amado. tratado ela. Eu cuidei muito tempo dela, né? Olha E só. assim, era uma criança com um decreto de morte. Né? E Deus ali mudou a história daquela menina, né? E eu achei tão engraçado assim, porque Deus conhece os nossos corações, né? E É sabe que nós verdade. precisamos de ouvir, né? Então, aquele momento eu estava tão carente de ouvir, assim, do poder de Deus. E aquele Sim. pai
sabe? Apareceu, depois nunca mais ouvi o rapaz. Sim. Mas ele apareceu no momento que eu precisava ouvir, sabe? Milagre de Deus. Ele falando, mostrando foto da menina. E eu falei assim, Deus, como que o Senhor é maravilhoso. Sabe, mudar um decreto de Sim. morte e você vê a vida ali da criança. É Fez muito bom. você pensar que vale a pena, né? Vale a pena, viu? Vale a pena. Deus é Glória a maravilhoso. Deus. Que linda história do milagre do poder de Deus. É, Eu não sei se meu celular aqui não está funcionando, mas não está aparecendo nenhuma mensagem, nenhum comentário novo. Tem, não estou conseguindo. Aqui ele não está atualizando nada. Bom, não sei se é porque saiu, entrou de novo. Se eu conseguir aqui um outro celular só para eu acompanhar aqui os comentários de vocês que estão assistindo a gente aí. Amém. Agora sim. Glória a Deus. Agora eu estou vendo os comentários. Olha, a paz do Senhor a todos vocês que entraram aí. Glória a Deus. Bom, tem aqui, você falou a Adriana, que fez uma pergunta? Ah, sim. Ó, temos uma pergunta da Adriana Roga. Ela diz assim: ai, Deus. com 17 anos, você trabalhava e estudava? Como conciliava tudo? Responde para ela. Ai, olha, Adriana, eu vou te falar, viu? Foi difícil. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o curso de enfermagem, eu estava terminando o colegial, né? Eu estava no último ano do colegial, que é o terceiro ano, eu não sei mais agora é o... Eu estou perdida também. Também estou perdida. Mas era o terceiro colegial. Eu estava no terceiro colegial, estava finalizando. Aí eu comecei o curso de enfermagem e antes de terminar o curso de enfermagem, eu já estava com uns 18 anos. É 18. geralmente a idade que o pessoal entra na Isso. faculdade já, né? É. A partir dos 18. Eu consegui um emprego no hospital que eu fiz estágio. Então, eu trabalhava à noite, eu estudava à tarde e de manhã. Então, de manhã eu fazia o curso de enfermagem, à tarde eu trabalhava e à noite eu fazia o curso, estava no final do terceiro colegial. Né? Olha. Eu falo assim, foi um momento difícil, né, de muito estresse, muita correria, mas é o que eu falo para o meu filho, né? Tem momentos na vida da gente que nós temos condições de cabeça, né, e corpo, né? O corpo vai, acompanha, né? É verdade. Foi difícil? Foi. Mas naquele momento, com 18, 19 anos, né, eu tinha condições de fazer aquilo, né? Uhum. Porque eu vejo assim, o corpo permitia, a cabeça permitia, né? É muito mais fácil. Não que hoje em dia muitas pessoas não fazem isso, né? Eu fiz faculdade de fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta de formação e eu fiz também, trabalhando, né? E já estava casada com um filho, né? E estudei. Uhum. Também foi difícil, né? E já fiz com 30 anos, 35 anos eu fiz a faculdade. Novinha, um bebê, um bebezinho, né? Então, Adriana, foi difícil, mas nada é impossível, né? Se a gente fica olhando muito para as dificuldades, a gente não consegue fazer nada, né? é verdade. Mas venci, tô aqui, Ou até ó. mesmo se for olhar por quanto que vai ter que pagar o preço, exatamente. né? Ou tantas coisas que vai ter que deixar de fazer. Sim. Porque hoje a juventude pensa muito isso, né? Não, eu não tinha tempo para almoçar, né? A minha marmita, quer dizer, eu até tinha tempo para almoçar, eu não tinha onde esquentar marmita, né? E nem tinha dinheiro para ficar comprando, comendo fora. A minha marmita era coisa assim que eu comia fria, né? Então era uma salada, era alguma comida que dava para me comer sem poder esquentar, né? Uhum. Porque aí eu comia no meio do curso para o trabalho eu comia ali, né? Mas assim, nada que você não vai sobreviver, entendeu? Sim. E hoje, se você pudesse voltar atrás, você teria feito a mesma escolha? Fazia sim, porque essa profissão me ajudou muito, né? Muita coisa que eu tenho é graças ao meu trabalho, né? A essa profissão. A esse momento difícil lá de formação, tudo, que eu recolhi os ouros agora, né? Uhum. Recolhi as coisas agora. Então, eu faria assim. Que lindo. Eu gosto bastante dessas histórias aí. Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta
aqui. Olha, temos da pastora Elane, ó. A gente comentou agora do Bruno, agora há pouco, ele está assistindo aqui. Ê, meu Filhão. bebê. Beijo, filhão. É, O a Danilo paz, Bruno, também. konnichiwa, meu aluno de japonês. Então, vamos lá. E para o futuro profissional, quais os planos? Eita, para o futuro, assim, é engraçado, né? Vou fazer daqui 2 anos, né? Vou fazer 50 anos. Mas, assim, tem muita coisa que eu quero conquistar, né? Na questão do trabalho da saúde, não tem muita coisa que eu queira fazer mais, né? Eu quero viver outras coisas, eu quero fazer outras coisas, né? E eu, mais para frente, né, a gente vai falar, né, pastora, que eu descobri outras Sim, coisas, é né? verdade, essa Eu pergunta... descobri, mas lá no, Vamos lá, daqui a responder um pouquinho pouquinho mais eu vou para te frente. responder melhor essa pergunta. Mas eu tenho Sim. muitas coisas que eu quero fazer, sim, viu? Bom, vamos continuar aqui com a nossa também. Como funcionária pública, qual momento do seu trabalho você mais sente que está fazendo diferença na vida das pessoas? Olha, eu acho que como funcionária pública, que eu trabalho na prefeitura do município de São Paulo. Eu trabalho vou falar um pouquinho onde que eu trabalho. Sim. Eu trabalho na UVS, Jabaquara, Vila Mariana. O que é UVS? É Unidade de Vigilância em Saúde. Então, é onde que nós temos as 3 vigilâncias: a vigilância ambiental, a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica. Eu trabalho na vigilância epidemiológica. Cortando, né? Dividindo, né? A vigilância epidemiológica é o que cuida da questão da doença transmissíveis em pessoas. Então, a questão da Covid, tuberculose, meningite, sarampo. Então, todas essas doenças que elas podem contaminar, né, outras pessoas, é controlado por essa vigilância, porque são doenças que têm que ser notificadas para a Secretaria Municipal e para o Ministério Público, né? Então, assim, nós temos que saber quantas pessoas estão doentes, porque conforme o número de pessoas que estão doentes, nós vamos ter outras pessoas doentes. Um exemplo, uma pessoa com tuberculose, ela pode contaminar 15 pessoas, né? Então, assim, a gente tem que saber quem Essa é essa é a média, pessoa, seria. a média. Às vezes contamina mais, mas a média de estudo é isso. Então, nós temos que saber quem é essa pessoa para poder cuidar dela e ela não transmitir. Resumindo, bem superficial, isso é a vigilância epidemiológica, né? E a cada vigilâncias vão trabalhar. Então, eu trabalho nesse setor. Mas, como funcionária pública, eu já trabalhei em vários hospitais. E qual que é a diferença que eu acho que o cristão faz num local desse? Como que você encara as suas dificuldades? Como que você reage às dificuldades? Nós tivemos agora, final do ano passado, um momento muito estressante na nossa unidade, que nós mudamos de local de trabalho. E não foi uma mudança muito, como que eu posso falar politicamente correto? Não foi uma mudança assim muito calma, sabe? Foi uma coisa meio empurrada, meio política, com um monte de coisas. Então, todo mundo estava muito nervoso, estressado, sabe? Nós estávamos brigando muito. Então, neste momento que eu vejo assim, como que o cristão reage a essa situação, né? Como que você vai reagir? Como que eu tento fazer? Eu tento assim, se eu vou falar alguma coisa, se é alguma coisa que vai trazer paz, não que vai alimentar mais a ira, porque está todo mundo nervoso. Você vai lá e fala mais para aumentar? Não vai adiantar muito, né? Vai trazer discórdia ainda maior. Então, eu acho que Sim. sabe assim, o poder da palavra mesmo. A palavra branda desvia a ira, né? Eu o acho furor. que é a forma de você falar no local, porque as pessoas estão tão nervosas, estão tão irritadas, então tudo que você pode falar pode gerar sabe, um problema muito maior. Então, acho que o falar, isso muda muito o ambiente, né? O ambiente onde que a gente trabalha, porque se é aquela pessoa que já chega já falando, já xingando, já reclamando, né? Então, deixa aquele ambiente mais pesado, mais triste, né? Então, se você chega com outro tipo de palavra, eu acho que muda o ambiente, né? E nós, lá onde que eu trabalho,
temos eu e tem mais umas 2 pessoas que são evangélicas, né? Então a gente tem que se policiar muito, né? No jeito que a gente fala, né? E como que a gente Sim. vê a situação, né? E o cristão, na verdade, em quase todos os ambientes, ele acaba sendo identificado como aquele que aguenta um tapa na cara, né? Que dá outra face, que não se permite pagar o mal com o mal, né? Então, esse acaba sendo o grande diferencial, Eu acho que com nós temos que certeza. ser o sal mesmo, né? E eu tenho uma história que onde que eu não fui o sal. Nossa, eu senti uma vergonha tão grande assim dentro de mim. Nós estávamos numa conversa informal no meu serviço, mas assim, uma conversa que não era uma conversa boa, né? E aí, de repente, minha chefe, que não é mais agora, não é atual, é uma outra, ela olhou assim para mim e falou assim: Nossa, Romilda, você falando isso? Quando ela falou aquilo, sabe assim, quando queima, eu falei Eita, assim: Meu fala Deus, né? Deus do céu, Jesus, que tapa que você me deu agora. Né? E ela não é nem evangélica, né? Então, sabe aquela coisa que as pessoas não esperam que você tenha reações igual às outras pessoas, né? Sim. Você tem que realmente ser a diferença. É o não se sentar na roda dos escarnecedores, né? Exatamente, exatamente. E eu me sentei, mas graças a Deus, Deus usou para me tirar de lá. Porque quando ela falou aquilo, ela falou assim: Romilda, eu não esperava isso de você. Né? Porque eu não sou crente 007. Todo mundo sabe que eu sou crente. Glória a Deus. Né? Então as pessoas às vezes cobram, né? Cobra muito, né? Mas olha, O que é aquele bom, dia. né? Nossa, mas aquele dia, menina, assim, eu não senti vergonha dela, eu senti vergonha, sabe assim, do Espírito Santo. Sabe aquela coisa assim, Deus falou assim: não, eu não acredito que. Sabe quando você leva uma bronca do seu pai? Seu pai fala assim: não, Romilda, não fala sério, você fez isso, né? Ai, foi tenso aquele dia. Viu? É ministrando e sendo ministrada também, né? Pelo Ô. Senhor ali na nossa profissão. É, olha só, temos agora mais perguntas aqui. Romilda, essa daqui é da Benta Alves, uma pergunta dela. Diz assim: como conseguir superar as perdas na UTI e ter uma cabeça boa para cuidar dos seus filhos? Que você tem 2 meninos, né? Oi, Benta, como você vai, minha linda? Tudo bom? Então, Benta, eu acho assim, como que a missionária até estava falando, nós temos que acreditar que Deus, ele sabe de todas as coisas. E nós, muitas vezes, não sabemos. Tem uma amiga minha que ela passou por uma situação muito séria, ela fez uma cirurgia de câncer e o médico, ela estava nervosa porque ela queria fazer a cirurgia, né? E ela querendo que o médico fazia, o médico falou assim: olha, você não sabe o que é melhor para você. Eu que sou médico sei. E quando ela falou aquilo para mim, sabe, eu vejo que Deus muitas vezes fala para a gente. Muitas vezes, quase todas as vezes, nós não sabemos o que é melhor para nós. Mas Deus sabe o que é melhor. Então, quando eu vi aquele menininho morrendo ali, que parecia com meu filho, né? Quando eu vi muitas crianças que podia ter a idade do meu filho, né, morrendo, aquilo, como que você trabalha aquilo? Primeiro, você se dá o direito de sofrer, claro, com toda a ética profissional, nós não podemos na frente do paciente chorar, porque alguém tem que estar bem ali, né? Então tem hora que a gente tem que estar bem, então a gente fica ali. Mas terminou aquilo ali, permita-se a chorar. E tem que ser miojo. 3 minutos, né? Porque a gente tem que dar um tempo, né? Eu falo assim, olha, eu vou sofrer por 3 minutos. Vou sofrer o que eu tenho que sofrer, vou chorar o que eu tenho que chorar. E colocar na mão de Deus e pedir para que Deus venha fortalecer. Eu sozinha, é claro, eu nunca ia conseguir. Eu estaria aqui toda quebrada, toda cheia de traumas, toda, como diz o meu pastor, toda cheia de carrapato, carrapicho e tantas E outras na sua coisas. profissão, você conheceu pessoas que foram afetadas mentalmente por conta Sim, disso? tem muitas pessoas afetadas. É mesmo? Tem muitas pessoas afetadas. Tem muitas pessoas assim que realmente assim se machucaram e ficaram machucadas, né? É aquela coisa que se feriram mesmo, né?
Porque nós, com criança, principalmente, tem crianças que vivem uma vida no hospital. Né? Tem crianças que você vê, desde que nasceu, ele não sai do hospital. E a gente cria um vínculo muito grande. Né? Tem muitas pessoas que vivem no hospital, né? Pessoas assim que têm uma enfermidade agora, que tem a questão de... A tecnologia mudou muito, né? Tem umas que conseguem ficar em casa, mas tem muitas que a doença é tão grave que ela não tem condições de sobreviver fora do ambiente hospitalar. Então, quem está ali, você cria um vínculo, né? Ainda mais uma unidade fechada, um TI, uma enfermaria. E quando aquela pessoa vai, é como se fosse um membro da família, né? E a morte, né, para Benta, né? A morte é uma coisa que nós não nascemos para isso. Só que, por causa do pecado, a morte existe, a separação existe. Então, realmente é crer em Deus, é colocar para Deus as nossas feridas, o nosso sofrimento, a minha fraqueza, e falar assim, Deus, nessa situação eu preciso de ajuda. Né? Não sei se eu te respondi, mas é olhando e olhar assim para os meus filhos e agradecer a Deus, porque eles estão bem, meus filhos nunca tiveram doenças sérias, assim, né? São mimados, mas fora disso, são bens. Eles ouvindo isso. Né? Eu chamo eles tudo de Neymar, sabe? Aí um amigo meu falou assim, por que jogam bem? Eu falei assim, não, porque são mimados mesmo. Neymar Júnior, meus bebês. Os filhinhos. Meus filhinhos. Bom, vamos aqui continuar a nossa pergunta, então. Romilda. Eu ouvi dizer, né, um passarinho me contou até, que é muito comum entre os funcionários públicos ter aquela fala, chamar o olerite de miserite. Isso é um fato? Ai, Priscila, é verdade. E, infelizmente, eu chamava o meu olerite de miserite. Você acredita? E não foi por pouco tempo, não. Por muito tempo, eu chamava o meu olerite de miserite. E junto com a questão do funcionalismo público, porque nós não temos as mesmas promoções, né? Igual o salário mínimo aumenta, o nosso salário não aumenta, né? Então a gente não aumenta. Então a gente sempre tem uma defasagem muito grande da questão do restante, né? Nosso salário não aumenta junto com o restante do país, né? Então cada município tem a sua própria política salarial, né? E a gente sempre, por isso que eu sempre trabalhei em 2 hospitais, né? Meu pai sempre, tanto quando eu entrei na prefeitura, o meu pai que falou para mim poder entrar, ele falava assim, olha, a prefeitura pinga, mas não falha, né? Então, porque pinga, porque aquele pouquinho, mas você não vai ser mandado embora, né? Você sempre vai ter aquele emprego. E por causa disso, a gente sempre chamou de miserite, né? Eu vou pegar meu miserite, eu vou ver meu miserite. E assim, eu vivia falando isso. Até teve um dia uma ministração, a questão da palavra, né? Do poder da palavra. Sim. Eu realmente entendi aquilo e eu vi o quanto que eu estava amaldiçoando o meu próprio salário, né? Aquele que eu trabalhei, que eu deixei minha família, meu marido, meus filhos para poder ganhar aquilo, e eu estava amaldiçoando meu salário. É claro que não ia dar. Se eu estou chamando de uma miséria, como que eu ia conseguir fazer? Nada, né? Sim. E aí, graças a Deus, eu mudei. E mudei tanto que uma vez um colega do trabalho falou assim, eita, Romilda, você tá rica, né? Nossa, dei um de pastor pentecostal, mas dei-lhe um tapa assim na mesa, pão! Assim, glória a Deus, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra na minha vida. Tô rica. Glória a Deus. Aí ele se assustou assim. Eu falei assim, nossa, mulher louca, né? Mas eu entendi, sabe? Assim, falei assim, não, isso é bênção, né? Vai que Deus quer usar aquela pessoa para me abençoar, né? Então, quer dizer, tô milionária, né? É verdade. O problema é que eles nunca mais falaram para mim que eu tô rica, né? Se alguém lá do meu serviço está me ouvindo, ó, fala que eu tô rica porque eu quero, né, declarar. Mas eu parei, graças a Deus, eu parei de chamar o meu olerite de miserite. Eu abençoo muito, sabe? Eu agradeço muito a Deus pelo meu salário. Eu agradeço muito a Deus, entendeu? E graças a Deus, assim, eu vejo quanto que Deus está abençoando a minha vida. Graças a Deus. Amém.
Glória a Deus. Às vezes uma palavrinha já faz toda a diferença na Nossa, nossa vida, né? Para exatamente. que o Senhor abençoe. E, Romildo, eu lembro, um tempo atrás, acho que foi um pouco antes da pandemia, né? Uhum, Eu acabei recebendo uma visita em casa. Geralmente quem toca a campainha é o quê? vendedor. Né? Às vezes é pedinte ou correio, né? Mas correio até por alguma encomenda, é, ou as contas que chegam, né? Ali para Uhum, medir a conta de luz, conta de água. Mas essa visita foi de uma funcionária pública. Não sei dizer exatamente o que que era, mas era uma moça, né? Acho que ela estava até com algum tipo de jaleco, algum uniforme ali. E ela simplesmente assim falou que estava fazendo uma campanha de conscientização, algo do tipo, e que estava tendo muito surto de dengue na região e que era uhum, para simplesmente a gente tomar cuidado com águas paradas e tudo mais, né? uhum. Ela não foi daquelas que é, queria entrar na sua casa para ver se tinha alguma coisa ou não. Ela só foi ali mesmo, muito educadamente, só para informar a gente de algo para a gente se cuidar, né? E eu achei aquela atitude muito bonita. Gostei da visita, né? Porque eu percebi ali uma preocupação, né? De algo que estava tendo e que poderia atingir, um mal que poderia atingir a nossa casa, né? E como que funcionam essas campanhas? Você já realizou isso? Sim, a vigilância epidemiológica, né, é onde que eu trabalho. O que deve ter te visitado foi a vigilância ambiental, né, o pessoal das zoonoses. Nós trabalhamos muito com isso, porque a questão da vigilância é justamente essa, a prevenir. Então, Hum, como que nós conseguimos prevenir? Por várias maneiras, né? Uma é conscientizar a população do risco que corre, né? Igual, hoje em dia, nós estamos conscientizando a população do distanciamento social e do uso de máscara, né? sim. Porque a gente viu que é uma forma de prevenir. Então, esse trabalho em campo é muito importante, né? De a gente estar indo até a população e de estar falando com ela. Então, nós temos as campanhas de vacinação, as campanhas de conscientização mesmo, de ir em porta em porta. Na questão da dengue, nós faz um tempo já, nós fizemos um trabalho assim que a gente chamava de panelada. A gente saía na rua, batendo panela e avisando, né? A gente não entrava na casa de ninguém, a gente avisando para cuidar, para não ter pote com água parada, né? Saímos Uhum. gritando, batendo assim e falando mesmo de chamar a atenção da população, né? Sim. Porque às vezes a população está tão na correria, no automático, que às vezes passa até pela televisão a informação, só que a pessoa, sabe, assim, pela correria mesmo do dia a dia, Sim. ela acaba não se atentando àquela informação. Então, por isso que é importante a conscientização, né? A conscientização. A gente tem as campanhas de atualização de carteirinha, aquela conscientização de ver o quê? Se está faltando alguma vacina, o que está faltando, o que está precisando, né? E o postinho de saúde, hoje em dia, não é mais aquele postinho de alguns 20, 30 anos atrás, né? Tá uma estrutura muito avançada. Nós temos muitos programas dentro de um posto de saúde e que Uhum. vai muito além do que a gente Eu sei que imagina. sempre tem campanhas, né? Sempre Sempre tem tem. campanha. Sempre tem campanha para quê? Para a população prevenir, né? Então nós estamos terminando a campanha de sarampo. Nós tivemos uma epidemia o ano passado e este ano estamos em outra campanha para quê? Para cobrir a maior quantidade da população, para vacinar a população, a maior que nós pudermos, para evitar uma outra epidemia, né? Porque o sarampo em adulto causa vários prejuízos para a pessoa, né? Entendi. Tem até um versículo que vai se encaixar aqui, um versículo bem conhecido até, Oséias 4:6, que diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento", né? É claro que Exatamente. este versículo ele traz em seu significado o princípio de que a falta de Deus, né, leva o homem à ruína, Isso, em todos os aspectos, né? exatamente. Mas se a gente for aplicar agora também este versículo na sua profissão aí nessa área
da saúde, sobre a conscientização, que muitas pessoas, às vezes, pela falta de informação acerca dos benefícios ou da importância da vacina, né? Ou até Isso. mesmo uma desinformação, porque hoje a gente tem tanto fake news, Tanto. né? E se não há ali um conhecimento correto, as pessoas vão acabar perecendo, né? Às vezes uma vacina poderia prevenir uma doença. O que eu deixo para cada um de vocês sobre a questão de imunização, de saúde, é assim, se você recebeu uma notícia, é vacina, isso, aqui, leva para uma pessoa que realmente conheça aquilo, né? Um especialista, né? Muitas vezes, às vezes a gente vai fazer o especialista no Google, ou a vizinha. Hoje mesmo lá no grupo do meu serviço estava lá, se você fez um consulta com o Dr. Google e você quer uma segunda opinião, procura o Yahoo. Né? Tira a sua dúvida com o Yahoo. Então, assim, antes de você tomar uma decisão, não vou tomar tal vacina, procura uma pessoa que realmente saiba daquilo que está falando, que ela vai te explicar melhor, né? Vai a um posto de saúde, se informa melhor dos benefícios e daquilo que está se propondo. Vai procurar informação, como o próprio versículo falou, vai procurar, né? Porque se está tendo uma campanha no município ou no país, é porque tem uma necessidade daquilo, né? Não deixe de vacinar. Uma outra coisa também, Pri, aproveitando, falando aqui, nós tivemos um caso aqui na Guarani, onde que 2 profissionais de saúde do posto daqui da nossa região, que é o UBS Cidade Vargas, foi confundido com ladrões, assaltantes, né? E então, assim, se tem alguma coisa, algumas pessoas na sua casa e você tem dúvida, antes de você ir defamando, procure informação, liga para os órgãos, né? Não precisa você pedir o telefone para ele. Você fala assim, da onde que a pessoa é? Né? Vamos supor essa pessoa que chegou na sua casa. Da onde que você é? Aí ela vai falar assim, tal lugar. Você vai lá, procura, pega o telefone, vê pela internet, pega o telefone e liga para lá e confirma, né? Geralmente não, todos os funcionários públicos que vão fazer campanha casa a casa são totalmente identificados com crachá e com números, e você pode ligar para a Secretaria da Saúde e perguntar sobre aquela ação que eles vão te responder, né? Isso é muito importante, porque, como eu falei, o posto de saúde não é mais aquele postinho de 1970, 1980. Não é só aquele que tem pediatra e ginecologista. Ele tem muitas coisas hoje. Tem Sim. muitos programas, né, de oxigênio. Sabia que tem fralda geriátrica que você recebe, né? Essa visita mesmo foi de um senhor que ele usava fralda geriátrica. Então, tem que fazer a visita, se a pessoa está bem, se ela está usando, entendeu? Tem que confirmar aquilo, né? Legal. Uma informação muito útil, né? Que com certeza vai salva também muitas vidas, né? E, Romilda, olha só. Eu vi aqui um comentário, quero saber se primeiro você está preparada. Ah, você está sentada, né? Ai, Está meu Deus. sentada, então recebe aí, ó. É da pastora Sara, sua pastora linda. Ela disse assim, ó, você é rica. Glória a Deus, aleluia! Já recebeu, né? Glória a Recebo, Deus. pastor, ó. As 2 mãos abertas. Amém. Ó, vamos aqui, temos mais perguntas. Do pastor Sérgio agora. Eita. Ele está perguntando se, com a pandemia, o que mudou ou o que mudará na forma de atendimento na área da saúde. Olha, essa pandemia mudou muitas coisas, pastor, né? Muitas coisas, né? A questão do atendimento, a questão das preocupação. Ontem mesmo, a minha chefe, ela fez uma live sobre a questão de higienização, da questão do ambiente hospitalar. Mudou muito a forma de pensar, né? Em todos os âmbitos, né? Eu acho que daqui para frente
nós vamos ser muito mais cuidadosos, né? Porque se a gente for pensar, é uma evolução, né? A lavagem de mãos começou pelo grande número de mortos de gestante. Por quê? Por que que ele se viu? Porque o médico, ele atendia, ele ia lá no necrotério, mexia com outra pessoa, não sei o quê, ia lá e ia fazer o parto da gestante, né? E acabava levando a contaminação. Então, eles viram que a questão das mãos, as mãos é um grande vetor de contaminação. Então, aí começou a questão da lavagem das mãos. Então, toda vez que acontece alguma coisa na saúde, né, no mundo, muda-se os hábitos, né? Então, vai mudar. Agora, o que vai mudar, eu não vou saber dizer para o senhor, né? Eu sei que realmente a mentalidade, a forma de trabalhar, a forma de atendimento vai mudar muito, né? Já vimos aí o quanto nós temos consultas online, né? E acho que isso é uma característica que vai aí pela frente, né? Então, isso vai trazer o quê? Que o paciente se olha mais. Ele vai ter que entender melhor o que ele está sentindo para poder falar para outra pessoa, né? Então, nós vamos ter mais consciência do que nós temos, né? Das nossas dores, para a gente poder falar, porque a pessoa não vai poder nos examinar. Ela vai ter que, não sei como que eles fazem, né? Aí já passou da minha ossada, né? Tô falando agora aqui de enxerida. Mas eu acho que vai mudar muita coisa, pastor, né? Por um lado, esse atendimento online talvez vai agilizar um pouquinho, né? Sim. Talvez daquelas consultas que seria... Eu acho assim que muita coisa vai mudar, a forma de pensar, de agir e de tratar, né? Agora, como que vai ser essa mudança, a que nível, eu não vou saber responder mesmo. A gente ainda está num processo, né, de mudança estamos no processo, constante. né? Estamos no processo. Vamos. Amém. Então, ó, 3 João, mais um versículo aqui, 3 João 1:2, há um versículo que diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Né? E nós sabemos que a Bíblia se refere ao homem como um ser tricotômico, né? Somos corpo, alma e espírito. E é possível a gente ver essa relação intrínseca, né? Entre a nossa saúde mental com a saúde física, a saúde emocional, está tudo relacionado. Né? Você, acho que está ali diariamente presente na vida das pessoas, você também, acredito que já percebe isso com mais clareza, né? De como que a nossa saúde mental, física e espiritual está interligada. Isso. E você tem algo a dizer a respeito? Qual a sua perspectiva? Sabe que o significado, né, o significado de saúde, né, a definição de saúde é o bem-estar físico, mental, espiritual, social, né? Então, assim, é o indivíduo como um todo. Realmente ao pé da letra o que é um indivíduo saudável, né? Eu acho que aqui para frente nós temos que prestar muita atenção, né? Em nós, né? Nós temos que nos conhecer um pouco mais para poder já correr atrás da solução. Não podemos ficar naquele momento, estar naquele sofrimento e ficar ali. Acho que temos que acordar e falar assim, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada comigo, não estou conseguindo levantar, estou desanimada, estou triste, estou com dor na perna, enfim, tem alguma coisa que não está me gerando, não estou me sentindo bem. Eu tenho que identificar e tentar procurar o resultado. Eu acho que muitas vezes acontece que nós nos acostumamos com as nossas dores, com os nossos problemas, saúde físico, mental, espiritual, e queremos sem nada que eles resolvam sozinhos, né? E muitas vezes não, né? Muitas vezes nós precisamos de uma vacina, nós precisamos de um soro, precisamos de um antibiótico,
precisamos de um antialérgico, precisamos de alguma coisa para nos ajudar. Então, nós temos que acordar e não aceitar viver, continuar vivendo daquele jeito. Procurar uma solução, né? Eu estou, né, muito fora do meu peso e, assim, subo a rua da minha casa morrendo, né? Pulmão, não aguenta. Então, quer dizer, não estou bem. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Preciso entrar numa reeducação alimentar, preciso praticar atividade física. Por quê? Porque como que eu vou chegar? Minha família, meu avô tem 100 anos. Então, provavelmente eu vou chegar a 100 anos, né? E então, eu tenho que me preparar para chegar bem, né? Então, é isso. Amém. Ô, Rômes, você falando aí também sobre exercício físico e tudo mais, eu concordo, realmente uma vida sedentária acaba sendo prejudicial para nossa, né, para nossa vida, até mesmo emocional, né? Mas eu também percebo, principalmente ultimamente, né, com toda essa pandemia e toda essa mudança que tem acontecido, não só, como você citou, na área da sua profissão, né, no seu ambiente de trabalho, na área da saúde, está tendo muitas mudanças, né? Só que nem você disse, você não, até mesmo não saberia responder exatamente quais, porque são mudanças que ainda vão acontecer, estão acontecendo e vão acontecer ainda mais. Agora, acho algo que eu acho muito relevante também a gente deixar claro aqui é que, acima de tudo, nós podemos ver também que a essência de tudo está na gente cuidar, né, da nossa saúde espiritual em Deus. Porque de nada adianta a gente se preocupar ali com o exterior, né, com até mesmo a nossa, talvez o nosso intelecto e tudo mais, ou a nossa aparência, se a gente não se preocupar primeiramente em tratar de sanar o nosso relacionamento com Deus, né? E a partir do momento que a gente tem uma vida, um relacionamento saudável com o Senhor, com o nosso Criador, com aquele de fato que conhece toda a nossa estrutura, o nosso coração, né? Conhece as motivações, as intenções do nosso coração, conhece todo o nosso ser por completo, diagnostica como nenhum médico como ninguém, né? E ele sabe tratar de tudo que precisa ser tratado, né, no nosso espiritual, para que todo o restante, todas as outras áreas da nossa vida também venham se encaixando. Né? Porque até mesmo na Bíblia a gente vai ser confrontado a deixarmos de lado a preguiça, a deixarmos de lado que tudo que prejudica não só a nossa vida emocional, mas todas as outras áreas da nossa vida, né? Então, é até interessante a gente falando sobre a nossa a saúde física, mas como que está totalmente ligado, né? É até mesmo comprovado que muitas doenças físicas se dão, tem ali o seu lado espiritual, né? A Bíblia fala também de demônios, de pessoas que às vezes têm dores de cabeça. E quantas pessoas... já vi muito testemunho disso, já vi pastores expulsando, né, os demônios ali da cabeça, da nuca da pessoa. E a pessoa, a partir do momento que aquele demônio era expulso, a dor de cabeça ia embora. Né? E isso é só um exemplo, mas em tantas outras áreas, então a gente vê que também existe uma realidade espiritual, e nessa realidade espiritual, o nosso Deus, né, o nosso Deus Todo-Poderoso que realizou o milagre na vida daquela criança, né, o nosso Deus que Ele é o realizador de milagres, Ele é Ele quem vai de fato nos dar uma vida abundante, que é uma vida que vai nos proporcionar uma saúde completa em todas as áreas. Você falando isso, Pri, eu me lembro o porquê que eu entrei na Mary Kay, né? Porque eu sou técnica de enfermagem e consultora Mary Kay, né? Fica a dica. Sim. Foi justamente no momento desse que eu não estava com a saúde perfeita, né?
a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual. E ali eu me lembro que teve um dia que eu chorei, eu me coloquei ali e pedi para Deus assim alguma coisa, porque eu estava cansada de viver aquele momento de tanto sofrimento, eu precisava de alguma coisa nova, né? E aí Deus me aparece com vendas de cosméticos, né? O dia que eu falei para o Milton que eu ia vender batom, eu falei assim, Milton, eu vou vender batom. Ele falou assim, você vai gastar nosso dinheiro. Mas foi aquilo que Deus usou como estratégia para mim poder me tirar de uma depressão. Porque eu já estava tomando banho por obrigação, né? Porque o toque, né? A questão da higiene aqui da pessoa não permitia ficar sem tomar banho. Mas, assim, me largada, assim, aquela coisa que, né? Eu não tinha percebido isso. Então, quando eu fui para eu encontrei até que é a minha diretora agora, né? E ela me ofereceu, eu vi ali uma estratégia. Por quê? Eu tinha que vender o batom para você. Então, para mim poder vender o batom, eu tinha que estar usando. Para mim poder vender uma sombra, eu tinha que estar usando. Então, quando eu fui aquilo, sabe? Porque eu não tinha força para fazer aquilo sem nada. E Deus me colocou num negócio. Pensa numa pessoa altamente consumista. Eu trabalhava em 2 hospitais. Comprava de todo mundo e de todos. Trabalhava 12 horas. Então, você não tinha tempo para sair. Então, você comprava tudo no hospital. E ali eu fui aprender, tanto nas minhas primeiras vendas, eu tinha dó de entregar os produtos, porque eu nunca vendi nada, né? Eu tinha dó. E aquilo, sabe, Deus foi trabalhando nessa questão de eu começar a me cuidar para poder vender ali, e eu comecei a gostar do que eu via no espelho, e aquilo foi me levantando, né? E eu vi ali e falei assim, nossa, eu vou cuidar das pessoas de uma forma diferente, né? Eu parei de dar agulhada e comecei a dar batom. Ai, que coisa boa! E foi muito bom. E eu tenho uma vez, eu atendi uma cliente minha que me marcou muito. Eu só tinha que entregar uma base para ela. E a pessoa, sabe quando está te rondando? E eu coloquei para Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero um trabalho que eu possa te servir. Que o Senhor pode me usar, porque na prefeitura não é todo lugar que eu posso orar para uma pessoa. Sim. Né? E no meu negócio independente eu posso, né? Hoje mesmo eu estava fazendo uma visita onde que a gente pôde orar, enfim. E eu estava com uma cliente minha para entregar uma base e ela estava com um monte de problemas, E eu estava aqui naquele momento, sabe? Eu escutei toda a questão dos problemas dela, que era muito grave. Ela estava com 9 dias de que acabou de ganhar nenê, a nenenzinha dela estava com 9 dias, e o marido dela tinha traído ela, enfim, ela estava com muita questão. E ela precisava de alguém para ouvir, sabe? Então, quando eu fui ali, eu me senti tão bem poder servir ao Senhor, né? Então, eu gostei de trabalhar assim para Deus, sabe? Sim. Essa liberdade, na verdade, né? Porque realmente tem a questão do... É preciso também, né, respeitar ali as diretrizes, as leis e qualquer trabalho qualquer trabalho público, né, do governo tem ali a sua restrição também quanto a você impor a sua religião, né? Eu sei que isso não é permitido por lei, né? Então você estaria descumprindo a lei, né? Se você tivesse ali de alguma forma tentando converter as pessoas no seu ambiente de trabalho, né? É claro que isso não impede de você estar orando em outros horários, mas é lindo isso, na verdade, nesse momento, foi ali no momento de oração, né? Que Deus ele te deu uma direção para esse seu novo trabalho, que agora você está com os 2, né? Conciliando, e consegue conciliar os 2? Como está sendo? A gente deixa para a próxima entrevista, eu falo mais. É mesmo. Olha, e o nosso tempo já foi. Ai, que bênção. Mas, ó, depois você vê lá os comentários, aí nem consegui ver todos, tá bom? Peço até desculpa aí para vocês, se porventura a gente deixou de responder algumas perguntas, mas depois a nossa Romilda vai lá e responde, né, os comentários que faltaram. E desde já nós agradecemos, né, a presença de vocês, a participação de vocês aqui. Espero que Deus tenha ministrado na sua vida. E vamos fazer uma oração, né,
para que o Senhor ele também venha continuar a ministrar na sua vida neste momento. Amém? Vamos entregar na mão do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto foi falado aqui, tudo quanto for compartilhado. E eu peço, ó Deus, se porventura alguém neste momento que ouviu ou ainda vai ouvir, ó Deus, e se deparou, se identificou com alguma dessas situações, já sofreram perdas, já sofreram, Senhor, momentos em que se encontraram em momentos de desespero, ó Deus, por conta das perdas e tudo mais, eu peço que o Senhor, ó Pai, venha se revelar a essa pessoa e que no nome de Jesus, ó Pai, ela venha compreender que sem Ti não há esperança. Senhor, se nós podemos ver ali a Romilda, Senhor, neste trabalho, recebendo de Ti a graça, é porque, primeiramente, ela recebe do Senhor, ó Pai, tudo quanto ela precisa para continuar, ó Deus, e para enfrentar tudo que precisa ser enfrentado no seu trabalho. Então, eu peço, ó Pai, que haja também esse despertar no coração de cada um, para que, primeiramente, venha buscar a Ti essa saúde, a saúde espiritual, ó Pai, porque sem Ti, na verdade, não existe. Nós precisamos que o Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito, ó Deus, venha coabitar com o nosso espírito. Nosso homem velho precisa morrer e ressuscitar em nós um homem, ó Deus, segundo o Teu Espírito Santo. Então eu peço que isso aconteça também, ao Deus, em todos que estiverem ouvindo, para que possam experimentar, ó Deus, de uma vida contigo, onde há esperança para qualquer situação que eles possam ver como perdida, porque é o Senhor que realiza milagres. Então, no nome de Jesus, realiza o teu milagre na vida de cada um que está ouvindo aqui. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém.